todos. Ainda está começando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso penúltimo encontro do nosso ciclo de webinars, abrindo a caixa preta de artigos científicos de alto impacto, publicado em revistas de alto impacto. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um professor jovem, muito renomado na sua área, tanto no ambiente acadêmico como fora do ambiente acadêmico, reconhecido no Brasil e fora, mas também um querido amigo, né? Eu posso considerar assim uma pessoa que eu tenho muita consideração, foi meu veterano no curso de economia e uma inspiração, um grande influenciador da minha carreira também, porque sempre apresentou pesquisa para os jovens, mais jovens que ele, né? Que eu estou nesse grupo. Apresentou o ambiente da pesquisa para mim e foi alguém que teve uma participação assim, muito importante, porque definiu a minha orientação de mestrado no Paraná, com a indicação do meu professor Vitor Pelaz, na época, meu orientador. E o Fábio, que foi professor, ainda é professor do programa de pós-graduação em Uberlândia, Economia em Uberlândia, atualmente está na Universidade do FABC, isso mesmo, né, Fábio? Isso mesmo. Publicar em diversas revistas aí também de mídia, artigos de mídia, tem um importante papel aí de publicizar o economês, né, de discutir sobre questões muito importantes de conjuntura econômica. O Fábio também é um pesquisador que tem publicado em revistas de alto impacto. Então, isso é muito raro na academia, você encontrar alguém que consegue, né, ao mesmo tempo ser gestor, produzir muito e ainda dialogar com mídia. Então, assim, para nós é um prazer gigantesco poder ter você aqui, né, conosco, contribuindo aí. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom esse webinar de hoje. E eu queria deixar você à vontade aí para falar, né? A gente tem feito assim em torno de 50 minutos a apresentação e depois abrir para as perguntas, porque aí a gente quer mesmo, né, entrar na caixa preta mesmo desse artigo e fazer perguntas sobre ele, tá bom? E também sobre outras coisas, né? Sobre sua carreira, enfim, tá bom? Obrigada novamente, Fábio, fica à vontade. Eu que te agradeço, Camila, não só o convite, mas também as generosas palavras a meu respeito agora na minha apresentação. E, de fato, não só pelo tempo de convivência que a gente tem, né? Desde 2003, salvo engano, né? Ou 2004, por ali. 2004, né? Mas também por sempre, de alguma forma, a gente está em diálogo, né? Sem sombra de dúvidas, muito mais do que colegas de profissão, a gente tem aí uma amizade, e para mim é um prazer, um privilégio poder ter essa amizade. E parabenizar, né, a sua iniciativa, porque esse tipo de programa faz com que efetivamente exista uma contribuição para a formação da mentalidade do pesquisador, né? Eu acho que talvez mais importante do que se formar o ato da pesquisa é se formar a mentalidade que faz com que alguém queira pesquisar, né? Porque isso faz com que a pessoa conheça aquilo que ela vai exercer, até para saber se quer exercer esse negócio mesmo, né? Porque é um trabalho de muita soma, né? Então a gente lê 1000 páginas para escrever 10. Então é um trabalho sempre de muita soma. E esse artigo eu vou apresentá-lo aqui. Normalmente eu não gosto de fazer apresentação quando eu estou apresentando as coisas. Eu vou pedir a permissão, ele deve mostrar agora. Tá. Vocês estão enxergando a tela? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, deixa eu ver. Agora tá a tela só do trabalho, né? Sim. Tá, então eu Estamos vou... te vendo também. Ótimo. Eu vou fazer uns vais e vens, porque os problemas do Google é que eu não enxergo, né, a tela, eu fico às cegas aqui. Então eu vou e volto a todo tempo. Bem, o que eu quero chamar a atenção agora é
para esse título, né, desse artigo que diz, né, é o Índice de Fragilidade Financeira do Setor Público revisitado, tudo bem, então eu vou contar a história do porquê que a gente revisita, né, esse artigo, e aqui uma análise para o governo federal brasileiro no período 2000 a 2016. Esse artigo foi feito por mim e pelo meu orientador de doutorado, hoje um grande amigo meu, de fato, assim, mais do que um amigo acadêmico, é o Fernando Ferrari Filho, né? Bem, aqui nessa primeira tela, tá, eu digo, claro, o que é o objetivo desse texto e explico o que são as contribuições. Pois bem, tá, agora eu vou voltar e vocês vão ver, basicamente, na apresentação, a telinha, tá, do Google Meet, mas eu vou voltar porque assim, pelo menos, eu enxergo, tá, vocês. Daqui a pouco eu volto lá para a tela do PowerPoint. Bem, 2008, tá? Então, há 12 anos atrás, eu estou numa sala de aula de Macroeconomia 2, no doutorado, lá em Porto Alegre, assistindo uma aula sobre Minsky, dada pelo Fernando Ferrari Filho, né? Na época, ainda nem meu orientador, o Ferrari, era. E nessa aula sobre o Hyman Minsky, né, que é um notável pós-keynesiano, quem não conhecê-lo não tem problema nenhum em não conhecê-lo, afinal de contas a gente não tem que conhecer tudo no mundo, tá? Então, o Minsky, ele é um cara muito famoso, né, por ter trazido um pouco do que é a lógica da financiarização e olhando muito para o balanço contábil das empresas em geral, né? Então, o Minsky, quando ele faz a sua mais famosa obra, de 1986, que tem um nome muito instigante, né? Estabilizando uma economia instável. É quase uma contradição em termos, né? Mas lá nessa obra, ele vai lançar três posições financeiras que uma empresa pode ter, que são, tá, aquela posição mais segura possível, que a gente chama de hedge, tá, que é um nome muito conhecido, porque para todo mundo que gosta do sistema financeiro, escuta muito isso. Ó. Coloquei para vocês no chat, hedge, tá, que no português quer dizer cobertura. Tá? Então, quando a empresa está coberta, isso significa basicamente que dos contratos de dívida que ela fez, as receitas que ela espera ter conseguem pagar esses contratos de dívida e sobrar alguma coisa. Existe uma postura intermediária, que é a chamada postura especulativa. Nessa postura, né, Minsky vai dizer o seguinte: a empresa ela tem uma receita esperada que cobre, em parte, os seus contratos financeiros. Tá? E tem uma posição que tem um nome muito sugestivo também, chamado Ponzi. Tá? A posição Ponzi é em homenagem ao... ele é um ítalo-americano, Carlo Ponzi, que disseminou no mundo, tá, o que são as pirâmides financeiras. E depois, inclusive, de ser perseguido pela justiça americana, ele foge dos Estados Unidos e vem viver o resto da sua vida no Brasil. Tá? Não só o Ronald Biggs fez isso depois de assaltar o trem pagador, mas também o Carlo Ponzi vem para o Brasil viver o resto da sua vida. O que é o lance do Ponzi? Né? O que é uma pirâmide financeira? Você sempre precisa conseguir, de alguma forma, tá, um conjunto maior de receitas, porque o conjunto de contratos financeiros que você fez, o conjunto de despesa que você já tem, tá, ele vai crescendo ao longo do tempo pela própria operação que você estruturou. Né? Então, o Minsky falou isso. Isso é bastante conhecido para quem milita, como eu, né, no campo do pós-keynesianismo. Depois da crise de 2008, né, crise do subprime, essas posições financeiras e toda a teoria do Minsky, né, elas ficaram mais conhecidas. Muita gente chamou a crise de 2008 de momento Minsky generalizado. E, né, eu tô lá em 2008 assistindo a apresentação sobre isso e de repente me dá um estalo, assim, ó, do nada. Isso que é uma das primeiras coisas do ato da pesquisa, né? É a insaciabilidade intelectual. O que é isso, né? Não é responder as perguntas, é fazer pergunta.
Tá? O canal Futura tem uma ótima chamada, ele diz, tá, que o importante do mundo não é fazer pergunta, o importante não é responder pergunta, é fazer pergunta, tá? E de fato é isso. E daí ali naquela aula me deu um estalo, né, que foi o seguinte: nossa, e se eu pegasse essa coisa que Minsky desenvolveu e aplicasse para o setor público? E por que eu estava interessado em aplicar para o setor público, né? Porque a minha tese de doutorado seria sobre o setor público, então eu já via lendo sobre o setor público, e nesse processo de ficar lendo e lendo e lendo, a minha cabeça estava ali fervilhando, e aí vem uma primeira, né, conversa com vocês, além da coisa de sempre se estar fazendo perguntas sem se preocupar efetivamente em respondê-las, né, todas. Algumas sim, todas nem têm tanta necessidade. Que é, né, a, o ato de surgirem perguntas que talvez virem papers, como esse daqui, exige que a gente o tempo todo também esteja acumulando bagagem. E o ato de acumular bagagem, né, que é a leitura, basicamente, olhar os dados, é muito importante, acompanhar relatórios, tudo é bagagem, né? Esse ato, ele não necessariamente precisa ser feito para a gente poder só ir para uma sala de aula ou só para escrever um artigo. Esse ato precisa ser feito porque é isso que vai construindo, de certa forma, né, aquele tablado, aquela escada sobre a qual a gente vai conseguir encontrar perguntas que sejam efetivamente instigantes, né? Então, eu já vinha lendo muito sobre o setor público, vendo essa apresentação de Minsky na sala de aula, eu tive o estalo. E se eu juntar os dois, né? Então, eu vou voltar para a tela aqui, né? Quando eu estou dizendo que tem uma contribuição para vir nesse texto, né, que é fazer uma análise a partir do índice de fragilidade financeira do setor público, né, mas aplicando para o governo federal, no fundo, o índice de fragilidade financeira do setor público, ele foi o que veio, né, daquela pergunta que eu fiz na sala de aula. E o que esse índice de fragilidade financeira do setor público faz, né? Ele cria, tá? Se é um índice, então ele cria valor. Ele cria um valor numérico que coloca, né, aquelas três posturas que eu comentei do Minsky, Ponzi, especulativo e hedge, tá, em determinados valores. E desse jeito, né, em última instância, o que a gente pode ter é uma medição de como que o setor público se encontra, mas em termos daquilo que Minsky teorizou. Para fazer uma analogia, né? A inflação, por exemplo, se a inflação está em 3%, se a gente sabe se isso é alto ou é baixo? Bem, não se sabe, o valor absoluto não conta isso, né? Se a inflação vai para 5, daí a gente percebe, olha, de 3 para 5 aumentou, tá? Então a gente tem uma referência. Mas 5 ainda é alto? Bem, não sei, tá? Se for em relação aos países emergentes, talvez não, tá? Se for em relação aos países já desenvolvidos, talvez sim, tudo bem? Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse índice de fragilidade do setor público, né, ele, ao mesmo tempo em que coloca o setor público num número, esse número diz respeito ao seguinte: se o setor público é Ponzi, ele está mal. Se o setor público é especulativo, ele está mais ou menos. Se o setor público é hedge, ele está bem. Tá? Então, essa foi a lógica do artigo, né? Aqui eu vou pular uns slides, tá? E vou para essa parte aqui, ó, tá? Essa parte é a coisa matemática do índice. Pois bem, eu queria desenvolver um índice, então eu queria pegar as contas públicas e colocar, tá, todas elas de alguma forma, de alguma fórmula, para que daí eu conseguisse ver o que é, tá? Ponzi, especulativo e hedge. Pois bem, então tem aqui, né, essa coisa já definida, né, em que a gente tem, por exemplo, as receitas do governo federal, as receitas do governo federal correntes, as receitas do governo federal financeiras, os gastos do governo federal, que são gastos do governo federal correntes, gastos financeiros, esses financeiros são divididos em juros e amortização. Bem, isso daqui, né, olhando agora, pode ser entendido como uma coisa pronta, fácil, mas olha, não. Tá? Eu volto lá para 2008, quando eu estava desenvolvendo esse negócio. Tá? Qual que era, naquele processo de desenvolver uma fórmula, a única indicação que eu tinha
de que o resultado precisava ser 1, tá? Que eu digo assim, X, tá? Tinha uma coisa que seria o corolário dessa pesquisa. Qual? A coisa é, a dívida pública brasileira, que é resultado justamente desses fluxos aqui, ó, os fluxos de receitas versus os fluxos de gasto do setor público, tá? Eu sabia, a gente sabe disso, que a dívida pública brasileira cresceu, tá, ao longo de 1994 até agora. Tá? A dívida sobre o PIB se reduz, tudo bem, mas é por causa do crescimento do PIB. A dívida pública, em termos nominais, ela, per se, só desce em 2008. Pois bem, né? Eu precisava, então, ter um resultado, tá, das contas que era um resultado especulativo ou Ponzi. Por quê? Porque esses dois níveis das posturas financeiras do Minsk, né, indicam que, basicamente, o país está precisando se endividar para poder fechar suas contas. Então, eu sabia que a dívida tinha crescido, isso significa que o país precisa se endividar para fechar suas contas. Então, eu precisava formular um índice, quando eu fizesse a conta, que chegasse nesse resultado. Tá? Então, vamos lá, duas coisas acontecem. O primeiro é, como é que eu chego nessa conta, né? Então, vai quebrando a cabeça e é isso, né? Não adianta desistir e também achar que do dia para a noite a gente vai chegar na formalização final. Tá? Não é assim. A formalização, sobretudo, ela é muito demorada. Né? Vocês tiveram contato com o professor Cleomar, né? E uma vez, há pouco tempo, escrevi um artigo com ele em que eu queria fazer uma regra de Taylor pós-keynesiana, tá? Muita gente vai me xingar ao ouvir isso, tudo bem, mas vamos tentar manter um mundo ecumênico. Então eu falei, olha, eu vou pegar uma regra de Taylor e fazer a regra de Taylor pós-keynesiana colocando expectativa, tá? Foram meses até eu conseguir chegar nessa tal regra de Taylor. No caso desse índice aqui, dessas coisas que estão agora, tá? Para vocês aqui, ó, isso daqui, para minha sorte, foram 2 dias de pensamento, tá? Mas é sorte isso, de alguma forma, porque o processo do pensamento a gente não controla por inteiro, né? Então, o que aconteceu? Eu travei, eu não conseguia, numa tarde, tá, chegar a essa... A construção do índice, a formalização do índice. A formalização do índice está aqui, ó, tá? Isso daqui é o índice na sua forma matemática final, tá? E isso daqui era o que eu precisava construir de alguma forma. Eu não vou, aqui a minha intenção não é ficar debulhando o que esses dados querem dizer, é mostrar para vocês o processo de composição do trabalho junto com o que o trabalho é, né? Então, aqui, tá, eu tenho a postura matemática do índice e depois eu tenho a forma pela qual esse índice vai se encaixar nas posturas financeiras colocadas por Minsky, né? E como é que eu cheguei nisso, né? Bem, o processo de chegar nisso era pegar um papel, ficar colocando tudo aquilo que Minsky ressalta como importante, receita, despesa financeira dividida em amortização e juros, e ficar olhando aquilo ali, mas sempre sabendo que eu precisava chegar, tá, nisso daqui, ó. Eu precisava chegar em alguma forma que me desse um resultado, tá, igual a 1, porque a partir do momento em que eu cheguei num resultado igual a 1, eu consigo criar os parâmetros. Tá? Então, percebam, em última instância, esse índice, né, se ele tiver um resultado maior do que 1, ele é hedge, se ele tiver um resultado entre 0 e 1, ele é especulativo, e se ele tiver um resultado negativo, ele é Ponzi. Né? Então, maravilha. Como é que eu cheguei nesse negócio? Né? Eu cheguei nesse negócio um dia cansado, tá? Tem muita gente que consegue chegar em coisas tomando cerveja, tomando um uísque. Não é o meu caso. No meu caso, eu fui correr. Tá? Eu fui correr e estava correndo em Porto Alegre, no Parque da Redenção, e de repente me deu um estalo, né? E eu corri para casa para botar no papel. Cheguei, botei no papel e falei, deu. Cheguei, consegui chegar no 1 aqui.
Né? Para quem tiver, né, assistido ou estiver assistindo uma série bem bacana que se chama O Gambito da Rainha, né? A Harmon, que é a protagonista, ela é uma enxadrista e ela tem um esquema de ficar visualizando o que ela está, né, processando como forma de debulhar o que é o jogo do xadrez, né? E, ao meu ver, para todo mundo que quiser seguir uma vida de pesquisador, né, isso é o fundamental, né? Não somente se a gente estivesse falando de uma vida, por exemplo, de músico, né? Eu vi atrás da câmera da Camila, no fundo tem um violão, né? Para quem quiser compor música e tudo mais, vai ter que ter a ousadia de caminhar pelo desconhecido, caminhar pelo obscuro e enfrentar todas as dificuldades, que é andar sobre um terreno que não existe, porque o terreno vai ser construído no processo de construção. Pois bem, né? Foi isso que eu fiz nesse índice aqui lá atrás. Então, essas continhas estão aqui bonitinhas hoje e tudo mais, mas até chegar nisso, né, foi um trabalho, assim, tortuoso, tremendo, e que só veio depois de pensar isso tudo. Então, sempre tem um jargão com relação quando eu estou orientando meus alunos ou dando aula, que é o seguinte: a gente não tem que sentar na frente do computador achando que só de eu ter a intenção de escrever, o conteúdo do que será escrito vem. Não. Né? É preciso ter um ponto de partida, ter uma ideia de onde se quer chegar e é preciso ter um conteúdo, ou seja, aquilo que lá atrás eu comentei, uma bagagem por trás. Né? Então, maravilha, fiz esse negócio, agora era a hora de ver se esse negócio funcionava ou não. E como é que eu veria isso? Por aquilo que eu comentei. Eu sabia que a dívida pública tinha crescido no Brasil. Se a dívida pública tinha crescido, o Brasil não poderia ser RED. Porque se ele fosse RED, basicamente, a gente saberia que o conjunto de receitas, esses R's que aqui estão, teriam que ser maiores do que o conjunto de despesas financeiras do país, tá? De modo que esse resultado seria necessariamente positivo. Como eu sabia que a dívida pública no Brasil crescia, era o corolário, né? Era aquilo que o fenômeno que eu já conhecia e precisava entender por que essa dívida crescia, né? Eu sabia que o Brasil tinha que ficar numa dessas duas posições. E daí a gente caminha para outra coisa necessária, que é quais dados, né? Bem, a gente está falando agora desse artigo de governo federal. Lá atrás, no primeiro artigo de 2008-9, né, era do setor público, que é governo federal, estados e municípios. Pois bem, né, quando pego os dados, coloco no modelinho, né, rodo isso daqui, os resultados aparecem, então o modelinho fez sentido lógico, tá? Mas aí nada de resultado especulativo ou Ponzi. O resultado, na verdade, era um RED muito bom. Falei, eita, o que está acontecendo, né? E eis que nesse processo me aparece, tá, uma coisinha que se chama, vou mostrar para vocês, vou lá para essa parte, isso daqui, ó, tá? Operação de crédito. Então, o que eu estou fazendo, né? Então, aqui eu já estou trabalhando com os dados do artigo, né? E nesse negócio de olhar a operação de crédito, o que é isso? Eu pego a tabela, né? Basicamente, eu pego a síntese, isso daqui é a síntese de todos os dados que dizem respeito ao que são os gastos do governo federal, correntes e de capital, ou seja, gastos financeiros, e pego também todas as receitas do governo, sejam elas receitas financeiras, sejam elas receitas de capital, ou seja, receitas correntes, receitas não financeiras. Deixa eu explicar melhor, tá? As receitas financeiras do governo dizem respeito, tá? Por exemplo, ao que o governo ganha aplicando as suas reservas internacionais, ou o que o governo ganha, tá? Daquilo que vem do pagamento de juros, tá? Dos estados e municípios, porque o governo federalizou a dívida de estados e municípios, então quem recebe isso daí de estados e municípios, o juro e a amortização é o governo, isso tudo é receita financeira, né? E a gente tem, tá, a receita, por exemplo, que vem da arrecadação de impostos, que a gente chama de receita corrente, tudo bem? As receitas financeiras têm um nome, tá,
técnico na contabilidade, que é esse daqui, receita de capital. Quando você olha dentro da receita de capital, tem esse negocinho aqui, ó, operação de crédito, né? E aí, bem, falei, deixa eu tentar entender o que que é conta por conta. E o bom do Brasil é que o Brasil é muito transparente, tá? Então você consegue no Tesouro, no Banco Central, pegar todas as informações sobre o que cada conta significa. E eis que eu descubro que essa tal operação de crédito é contratação de dívida, tá? Aí eu peguei e falei, opa, que interessante. Se isso é contratação de dívida, significa que tem aqui receita que não é própria do setor público, né? Mas nada na economia flutua. Então, se nós temos uma receita de operação de crédito, a gente precisa ter alguma forma de gasto. Por quê? Porque o governo não pegaria dívida, operação de crédito, para guardar. Não faz sentido nenhum alguém pegar, né, recurso para guardar. E aí, onde é que eu encontro, né, o que que é a resposta da operação de crédito? Bem, é um erro que o Ciro Gomes comete muito, tá? É muito comum o Ciro Gomes comentar esse erro. Não sei se eu discriminei aqui, acho que não, tá? Mas, não discriminei aqui. Dentro da despesa do governo, as despesas financeiras, também chamadas tecnicamente de despesa de capital, né, elas possuem uma conta que se chama rolagem, mas não é o nome técnico. O nome técnico é refinanciamento. Então, muito do que o governo pega, tá, de dívida, nada mais é do que ele rolar, ou seja, refinanciar a dívida que ele tem. Por isso que vira e mexe, o Ciro Gomes fala o seguinte: se a gente pega os gastos do governo como um todo, tá, os gastos do governo, só o pagamento de juros e, sobretudo, a amortização dão 50% dos gastos totais. Mas isso não é de fato um gasto, é só uma repactuação de dívida. Ou seja, aquelas tais operações de crédito, elas são, tá, uma receita que de fato não é uma receita própria do governo. E lá no campo das despesas, né, nós temos um gasto do governo que de fato não é gasto. Pois bem, o que que eu falei? Falei, então eu vou tirar essas duas partes, né? E ao tirar essas duas partes, pum, para minha alegria, o índice brasileiro sai como um índice, tá, que eu vou mostrar para vocês agora, que está entre, tá, 0 e 1, e, portanto, se ele está entre 0 e 1, é isso daqui que eu estou falando com vocês, ele é especulativo. Isso é, a gente não faz no Brasil, tá, uma poupança primária tal que a gente consiga pagar todas as despesas financeiras e todas as despesas correntes. No Brasil, a gente, tá, faz uma poupança primária, chamado superávit primário, que, tá, permite que a gente pague parte das despesas financeiras, mas não as despesas financeiras em sua integridade. Isso faz com que a gente tome dívida para poder financiar, né, as próprias despesas financeiras. Isso faz, em última instância, a dívida crescer. Então, quando o resultado saiu, né, eu falei, deu. Era isso que eu precisava, né? E aí, claro, isso só pôde sair dessa forma porque eu fui entendendo ali, buscando, indo atrás do que cada conta quer dizer do setor público, né? Maravilha. No artigo lá de 2008, né, a gente mandou esse artigo para Journal of Post-Keynesian Economics, ele foi aprovado, a gente mandou o trabalho em português para o Prêmio do Tesouro Nacional, ele foi premiado, e depois disso, né, esse trabalho passou a circular, né? Isso foi legal, porque a gente teve, né, vou mostrar para vocês aqui, a gente teve uma série, tá, de outras pessoas pegando o trabalho e fazendo vários usos do trabalho. Então, assim, acho que esse artigo não foi o artigo que eu mais gostei de escrever na vida, né? Mas, sem sombra de dúvida, ele foi o artigo que eu contribuí com alguma coisa para a literatura pós-keynesiana e econômica, né? Porque, por exemplo, a Argytis e a Maria Nicolai, eles são gregos e eles pegaram o modelo, o índice de fragilidade, aquela continha,
para poder estudar o caso grego. Eu me lembro que eu ajudei, na época, a Maria Nicolaide, tá, em 2012 ainda, depois foi publicado em 2014, mas ajudei a Maria Nicolaide a entender como é que os dados gregos, tá, poderiam ser lidos em comparação com os dados brasileiros. Mas, para sorte, né, isso é até fácil porque tanto o Brasil como a Grécia usam os mesmos manuais do Fundo Monetário Internacional, do FMI, acerca disso, que é o regramento, né, a formalização do que são as contas públicas, né? A gente tem usos aqui no Brasil de diferentes formas, né? O Volney Piccolotto, ele analisou o caso gaúcho, que é um caso clássico no Brasil de um estado que há algum tempo está numa crise financeira brava. Eu fui da banca de doutorado, achei super interessante poder analisar. A Carvalho, né, em 2016, ela na Unifal-MG, ela fez uma dissertação de mestrado também usando o índice. Eu também fui da banca de qualificação, fui da banca depois final. O Alejandro Padrón, que é da UFRJ, calculou a partir do índice, tá, o que era a postura financeira dos estados brasileiros, de todos os estados brasileiros. Agora tem um aluno da Federal de Lavras, né, doutorado, que está analisando o caso mineiro, que também nos últimos tempos tem sido um caso notável de crise financeira, né? Então, ou seja, o índice saiu, ele foi para uso e ele acabou se tornando, né, uma coisa que as pessoas vira e mexe usam para poder analisar a postura financeira. E esse artigo em específico que eu converso com vocês, me baseando nele, ele foi eu e o Ferrari retomando o próprio índice para poder analisar daí, tá, o que é o governo federal, que é o maior ente do setor público. E, além disso, a gente fez uma inovação que é a seguinte: qual é a base de dados que a gente usa para fazer essa análise, né? É o balanço do setor público nacional. É uma base de dados muito maior do que aquilo que a gente está muito acostumado a ouvir falar quando se trata de setor público, que é a necessidade de financiamento do setor público. Os dados da necessidade de financiamento do setor público, eles são aquilo que a gente está muito acostumado a ouvir de déficit primário ou superávit primário, por exemplo. Eles são a meta, tá, de resultado que o Brasil tem desde 98. O balanço do setor público nacional é muito maior do que a necessidade de financiamento, porque ele envolve todo tipo de receita que o governo tem. O dado da necessidade de financiamento não, tá? E ele também envolve todo tipo de despesa financeira que o setor público, o governo federal, tem, tá? Por exemplo, a necessidade de financiamento do setor público não envolve a amortização. O balanço do setor público nacional envolve, ou seja, a base de dados que a gente usou é muito mais ampla do que aquela que corriqueiramente as pessoas usam para fazer análises econômicas. E esse dado maior, ele de fato mostra algumas coisas que são importantes. Daqui a pouco eu mostro para vocês algumas coisas que são importantes, tá, para que a gente possa analisar a condução das finanças públicas. E para esse artigo em específico, a gente resolveu adaptar o índice para também analisar as necessidades de financiamento. Ou seja, a gente ampliou o que é o escopo desse índice, justamente para sair discutindo com quem está trabalhando com finanças públicas, né? Mas aí vem, aqui eu já começo a encaminhar do meio para o fim, junto com o uso do índice, começa a vir, né, uma série de questionamentos, uma série de perguntas, uma série de críticas, né? E a crítica que eu e Ferrari mais ouvimos é do pessoal da teoria monetária moderna, tá? A MMT, The Modern Money Theory. O pessoal da Modern Money Theory, né, aqui no Brasil são muitos amigos meus e tudo mais, militam no pós-keynesianismo, eles falam o seguinte: peraí, para que vocês estão medindo posição financeira, tá, do setor público, se o setor público não precisa ter posição financeira, uma vez que ele é emissor de moeda na sua própria
a dívida, então, assim, emissor de dívida na sua própria moeda, então ele não tem risco, né? Bem, não é a visão que eu tenho, né? Eu tenho a visão super keynesiana de que expectativas importam e, portanto, não é assim que o Estado tem essa forma tão ilimitada de se endividar como quer a MMT. Em tese é, na realidade não. Pois bem, eu vou mostrar para vocês outra coisa agora, tá? Isso daqui que está na tela de vocês, eu não vou ler, são as respostas que ao longo do tempo a gente foi criando, né, para poder usar o índice de fragilidade financeira do setor público, tá, com uma inspiração minskiana, para responder à crítica da MMT que diz não tem essa história de fragilidade financeira para um setor público que emite moeda e coloca dívida na moeda que emite. E o mais interessante é que esse cara, né, o Minsky, ele orientou o Ray, que é um dos proeminentes da MMT, né? Então, o que, que a gente fez? A gente precisou correr atrás do Minsky e foi se proteger no próprio. Então, a gente consegue achar, lendo, acumulando, indo atrás, passagens do próprio Minsky que mostram a relevância de o setor público ter, de tempos em tempos, né, uma posição de financeira mais robusta, menos especulativa, Ponzi só se for por um ano ou outro, tá? De vez em quando indo para uma posição hedge, justamente para guiar as expectativas dos agentes sobre como é que o setor público vai andar ao longo do tempo. Então, isso daqui é outro ato que vocês, né, ao longo do processo de troca acadêmica, vocês vão fazer muito. O que, que é? Justificar o que vocês estão fazendo, né? É muito mais fácil lançar uma crítica que invalida na comunidade acadêmica uma proposta de alguma coisa do que sustentar alguma coisa. Tá? Você pode, a gente aqui criou, por exemplo, 3 elementos que justificam o uso, tá, desse índice de fragilidade financeira do setor público, e depois a gente ainda criou, né, as respostas de por que, que o próprio índice é importante. Tá? Então, a gente tem duas frentes para poder explicar. Eu não achei aqui, me desculpem. Tá aqui, ó, tá? A primeira é por que a gente tem que pensar o setor público a partir de Minsk, que é o primeiro ponto, né? E depois, se vale pensar a partir de Minsk, por que esse índice é válido? Então, a vida acadêmica, pessoal, é uma vida de tentar convencer as pessoas da narrativa que a gente traz. Tá? E essa narrativa precisa ficar explícita e precisa levar de um ponto A para um ponto B. Tá? Eu não vou, mais uma vez, a minha intenção aqui não é apresentar o trabalho, é contar como é que a composição dele é feita. Né? Então, aqui, ó, eu estou basicamente justificando por que faz sentido analisar minskianamente o setor público e colocar essas fragilidades financeiras teóricas que Minsky desenvolve, depois dizendo isso, olha, além de a gente achar que dá para analisar a partir de Minsky, o indicador que a gente cria também serve por isso, por isso e por isso. Né? Então, justificativa é fundamental e elas precisam fazer sentido. E várias vezes na vida vocês vão encontrar pessoas que não estão dispostas a concordar com a justificativa de vocês. É duro, mas acontece, tá? Acontece e acontece bastante. Nesse caso específico desse artigo, eu tenho uma felicidade, né? Qual é a felicidade? Em 2017, eu fui apresentar essa segunda versão, essa versão que é só para o governo federal, essa que eu estou conversando com vocês, num congresso do INET, tá? Que é o The Institute for the New Economic Thinking, e lá estava um orientando do Minsky, o Steven Fazari, que é um cara ótimo, e ele é muito amigo do Randall Wray, que é o que eu já falei com vocês, que é, tá, o proeminente da MMT, né? E o Randall Wray, bem, ele não tem muito afeto por esse paper aqui, em específico, e o Fazari veio nessa apresentação comentar o paper que eu apresentei, e ele
assim, a primeira coisa que ele me perguntou é: para que vocês estão fazendo isso? Para que você está falando de fragilidade financeira de um Estado? Né? O Estado emite moeda e ele emite dívida na moeda que ele emite. Então, não tem isso. Aí eu peguei e respondi: olha, tem uma questão de confiança que eu acho que todas as vezes que vocês fazem esse ponto, vocês estão negligenciando. Pode até ser que para você que é americano, para o Ray que é americano, falar do dólar e da dívida em dólar é uma coisa. Agora, você sabe o nome da moeda do Brasil? Você sabe como é que essa moeda tem vazão no mundo? Tá? Aí ele levantou e me chamou no canto depois da apresentação e falou assim: é isso. A nossa visão do MMT é uma visão muito American-based view. Esse índice que você fez é muito bom. Talvez ele não funcione para os Estados Unidos porque a gente tem essa liberdade financeira mesmo, tem uma autonomia da moeda que é muito grande. Mas, fora os Estados Unidos, ele vai servir, ou seja, ele serve para a maioria dos casos, né? Então, aquilo foi uma alegria danada. Mas vejam, é o trabalho de militar, ou seja, o que a gente vê como importante, tá? Várias das vezes as outras pessoas não verão igual. Então, é importante que a gente parta disso, porque muito de publicação que vem, tá? De artigo depende da forma pela qual os outros enxergam o artigo, e isso nem sempre é uma tarefa de fácil convencimento, né? Pois bem, vamos para os resultados, né? Que é outra coisa que eu quero falar com vocês. Vou mostrar para vocês uma coisinha, tá? Que é isso daqui, ó, tá? Esse gráfico aqui é também o índice de fragilidade financeira, como eu comentei com vocês, sem explicar muito bem, passando bem rapidinho. A gente está aplicando para o governo federal. A gente resolveu fazer para o governo federal porque é ele quem faz política monetária, ele quem faz política fiscal, né? Pois bem, existe no Brasil uma coisa que em 2018 deu muita discussão, e agora, em 2020, tá, também entrou na ordem do dia, que se chama regra de ouro. A regra de ouro do governo federal, da Constituição Federal, diz basicamente que o governo não pode tomar dívida para poder custear despesa corrente. Mas vejam, se o governo não pode tomar dívida para financiar despesa corrente, toda vez que a gente tiver um déficit primário, por exemplo, como é que a gente paga o salário meu, o salário da Camila, o salário do André? Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Não tem jeito. Se o governo não pode pegar dívida e ele está nesse instante com menos tributos do que o tamanho dos gastos que ele tem, vai faltar. Se ele não pode tomar dívida para fechar essa conta, como é que ele pagaria? Bem, tem que ter alguma coisa acontecendo, né? E aí eu fui tentar buscar por que é que os dados mostram claramente, e a nossa realidade, que a regra de ouro não é, assim, como é que a gente burla a regra de ouro? Porque ela está sendo burlada de alguma forma, né? E isso foi assim, isso foi uma celeuma, tá? Isso foi um problemão. Por quê? Porque eu fiz essa versão que vocês estão vendo aqui, eu fiz em 2015 esse artigo e parei quando eu me deparei com essa questão. Vejam, esse índice de fragilidade financeira aqui, desse gráfico 7 do artigo, ele conta com operações de crédito. Tá? Então, o que é isso? Eu estou considerando aquilo que eu contei para vocês que eu excluí? Não. O que é essa história aqui? Dessa contratação de dívida, eu tiro aquilo tudo que é rolagem de dívida e aquilo que sobrar vai para o caixa do governo. E quando a gente olha isso, a gente está numa posição super positiva, a não ser 2013 e 2014, o que mostra que o Brasil é Ponzi. Mas esse Brasil ser Ponzi é um Ponzi artificial, porque o Brasil ser RED, melhor dizendo. Esse RED que a gente tem, essa posição coberta, né, é artificial, por quê? Porque a gente está tomando dívida, ou seja, pegando recurso que não é nosso, para poder colocar no caixa, o caixa fica bom e a gente fica numa posição financeira bacana, tá? Mas a pergunta era, pode ser feito isso? Bem, outra coisa que eu sempre vou comentar com vocês. Sempre que vocês estiverem trabalhando com política econômica, tem lei por trás. E se tem lei por trás, a gente precisa entender a lei.
o dado só não vai contar muita coisa. Tá? Isso é muito comum. Por exemplo, está tendo uma discussão no Brasil agora sobre independência do Banco Central. Mas a lei, o projeto de lei 19/2019, né, que é esse que visa a construir a autonomia do Banco Central, ele não prevê independência, mas está todo mundo falando independência. Aí o debate se descola do que ele é de fato. Por que eu estou contando isso para vocês? Bem, a minha pergunta é, existe a regra de ouro impede essa análise que eu acabei de mostrar para vocês, mas os dados mostram que essa coisa está acontecendo, então tem alguma coisa acontecendo. Bem, o que eu faço? Liguei em 2016, comecinho de 2016, liguei para um amigo meu que estava, na época, no Ministério da Economia. Né? Ele não conseguiu me explicar. Aí eu falei com o Cleomar, mais uma vez, o Cleomar, estou citando pela segunda vez aqui, e ele me passou o contato de um amigo dele do Tesouro, e o amigo dele do Tesouro cuidava das estatísticas. Tá? Só que dessa estatística que a gente usa, o balanço do setor público nacional, era um outro setor, e aí o cara não sabia me explicar nem o dado e nem a regra, nem como é que funcionavam as coisas, né? Pois bem, 2017, finalzinho de 2017, eu encontro na internet, num blog, tá? Então vejam, o artigo está parado há 2 anos. Eu encontro num blog, tá? Uma postagem de um especialista em finanças públicas, Paulo Henrique Feijó, ele explicando como é que o governo pode, o certo não é nem burlar, tá? Mas como é que o governo pode jogar com essa tal regra de ouro, né? Não era final de 2017, não, era comecinho de 2017. E aí, nisso, eu leio o artigo dele, entendo mais ou menos, porque essa coisa jurídica do juridiquês me dificulta a compreensão. Aí resolvi entrar em contato com esse cara, mandei um e-mail, ele me respondeu, e daí a gente começa a trocar informações e ele vai me explicando processualmente como essas coisas acontecem e fala, olha, Fábio, a regra de ouro, basicamente, né, ela sempre está muito em discussão porque a gente não está cumprindo mais a regra de ouro desde 2018, né, e agora com o orçamento de guerra este ano ela foi suspensa, tá? Ele me comenta o seguinte, a regra de ouro basicamente, ela precisa valer a história de que eu não posso pegar dívida para custear despesas correntes só quando o orçamento é feito. Depois que o orçamento é enviado cumprindo a regra de ouro, tá? Aí o gestor público vai movimentar recurso, tá? O tempo todo. E é isso que os dados estão mostrando. Então, eu estava feliz nesse instante porque, de fato, aquilo que eu estava ali enxergando e que a coisa chegou num resultado, né? Valia, estava certo, né? Lá no artigo de 2009, 2008, né, a primeira versão, eu não me atentei para isso. Tá? Não me atentei para isso. Passou batido e, por sorte, estava certo. Tá? Agora, nesse daqui de 2017, em que eu entendi essas coisas, fiquei, olha, será que isso está certo ou não? Fui atrás, tá? E esse artigo ficou super legal, assim, ele acabou complementando as coisas, e essa versão nova, com essa discussão toda, que entrou na questão da regra de ouro, que a partir de 2017, que a partir de 2018 passou a ser descumprida, tá? Eu enviei para o prêmio da Secretaria de Orçamento Federal e ganhou o prêmio, tá? Pela segunda vez o indicador ganhou o prêmio, e foi esse artigo que foi publicado lá fora, né? Então, tanto a primeira versão foi publicada, como essa daqui também foi publicada, o que mostra que a gente está numa tentativa de fazer com que esse índice de fragilidade financeira efetivamente ganhe espaço, que ele seja usado, que ele tenha algum grau de aderência à literatura. E aí, por fim, né, aqui, nesse gráfico que eu coloco para vocês, tem a apresentação do que é, né, o índice de fragilidade financeira usando os dados, tá, que são os dados convencionais das necessidades de financiamento, né, do governo federal, que são os dados que o FMI mais usa para fazer análise fiscal, e tá,
a gente consegue, usando o indicador de fragilidade financeira, absorver essa base de dados e trazer resultados. E os resultados são super legais, vejam só. O Brasil, a partir de 2014, que é quando, né, nós temos, desde 99 até 2014, né, a gente tem uma situação de superávit primário. A partir de 2014, com 0,5% de déficit primário em relação ao PIB, o Brasil entra, tá, desde 2014 até agora, em déficit primário, e vejamos, a gente vai parar numa situação super frágil, que é a situação Ponzi. O indicador está mostrando isso. Tá? Então, isso é o bacana de se fazer um indicador que tenha, ao mesmo tempo, uma posição diferente, como eu comentei no começo, da inflação. 5 é alto? Não sei. 3, 2, tá? 4,5, 6, não sei. Aqui, número negativo é Ponzi. Ponzi é o quê? A pior postura financeira que se pode ter em termos do governo federal, temos do setor público também. Tá? E o que a gente tem da discussão o tempo todo? Bem, o que vem em 2016, por exemplo? A discussão sobre o teto de gastos para limitar, tá, o tamanho da nossa fragilidade. Então, o indicador está mostrando isso, né? Quando a gente usa o índice de fragilidade financeira do governo federal, isso daqui, execução orçamentária, é o tal do balanço do setor público nacional. Vejamos, diferente, né, do indicador de fragilidade com as necessidades de financiamento, em que a gente vai para Ponzi, né? Quando a gente está olhando para o indicador de fragilidade usando aquela outra base de dados que esse indicador também permite, né? O Brasil tem uma posição especulativa. Por quê? Por causa das receitas financeiras. Por exemplo, os ganhos com as reservas internacionais, tá, que até 2019 eram transferidas para o Tesouro Nacional, pois esses ganhos vêm lá no Banco Central, que é o administrador das reservas internacionais. Por exemplo, esse é um dos ganhos financeiros. Ah, Fábio, mas vale a pena usar esse dado? Claro, por quê? Porque o governo federal usa a receita financeira para a gestão da política econômica, tá? E se ele usa, portanto, a fragilidade financeira do país vai depender das receitas financeiras, mas a necessidade de financiamento não considera isso. Logo, a gente está dando um olhar mais amplo e esse índice está capturando, tá, esse tipo de coisa. E aqui foi só, tá, a brincadeira para mostrar como é que, a brincadeira séria, né? Como é que a regra de ouro é jogada, né? Como é que se joga com a regra de ouro da Constituição Federal acerca das finanças públicas em termos de endividamento ao longo do tempo. A gente usa recurso que a gente capta de dívida, tá, para fazer o processo do dia a dia da política econômica. E quando a gente considera esses dados, tá, o Brasil está bem na fita lá, é RED, né? Mas esse RED aqui só é garantido porque a nossa dívida está crescendo. Então, esses dados estão mostrando tudo isso. Tá? E aqui, por fim, isso daqui eu não vou falar, mas é meramente uma adequação, tá, da fragilidade financeira com a forma de condução da política fiscal. Se a política é contracíclica, ou seja, a gente entra em déficit, tá, quando o PIB cai, ou se ela é procíclica, ou seja, a gente tem maiores por exemplo, déficits quando o PIB está crescendo, né? PIB e política fiscal andarem em caminhos contrários, contracíclica, tá? PIB e política fiscal andarem na mesma direção, procíclica, tudo bem? O Brasil, em geral, ele é muito mais procíclico, ou seja, quando o PIB está indo bem, as condições financeiras melhoram, a gente diminui o superávit primário. Quando o Brasil está indo mal, né, o PIB está indo mal, que a gente precisa, né, aumentar o gasto, a gente aumenta o superávit primário. Então, a gente faz o contrário do que manda o bom senso econômico. Né? É isso, acho que eu fiquei no tempo, não sei se vocês compreenderam bem tudo o que eu disse, porque eu fui contando do artigo e tentando contar também como foi o processo de composição dele, né? E eu fico aí super à disposição para a gente conversar. Fábio, foi ótimo, foi muito legal, muito bom, sempre didático e falando de um tema que não é nada trivial na economia, né? O Fábio é um grande especialista aí em setor público e, como eu disse no começo, está sempre tentando desvendar, abrir essa caixa preta também, que é, né, as contas públicas para pessoas leigas, vamos dizer assim, fora do ambiente da economia. Então, é uma peça rara hoje no debate econômico, por isso e também
por ser um dos últimos sensatos. Eu ia falar uma coisa aqui, mas está gravando, é melhor deixar. Enfim, é muito interessante seu índice, e mais interessante ainda, mostrar essa adaptação, essa evolução da sua própria reflexão sobre o seu trabalho e o papel que ele já tem na literatura também, né? Então, isso, eu acho que isso que é fazer ciência, que é fazer pesquisa na academia, você contribuir, não é publicar e o artigo morre ali, né? É dar essa contribuição para outros trabalhos e ver que está tendo diversas aplicações do seu índice, isso é incrível mesmo, é bem interessante. Eu que trabalho com comércio, estou sempre trabalhando com indicador. Inclusive, atualmente estou até fazendo um curso sobre construção de índices na área de comércio internacional. E é muito bom, né? Deve ser muito prazeroso poder ver seu índice sendo utilizado aí em outros trabalhos. Então, assim, acho que você deixou várias reflexões, eu vou abrir para perguntas aqui, mas acho que eu gostaria de ressaltar uma coisa, né? Embora você seja muito jovem, eu pode se considerar um professor maduro nessa área, porque você já tem várias publicações, eu vi que você tem mais de 30 publicações, né? Quase 40 publicações nessa área. Então, assim, você tem uma carga de leitura, e para mim a primeira lição aqui para os jovens que estão aqui assistindo, os nossos alunos aqui do mestrado e outros convidados de fora, é a importância da leitura, porque os seus insights vieram em momentos rápidos, de maneira como se tivesse caído no seu colo, mas elas são frutos de reflexão, de muito tempo, de uma carga de leitura muito grande, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu vou primeiro ver as perguntas. Eu tenho algumas perguntas, mas primeiro eu vou ver as perguntas do pessoal que está aqui, tá? Então, primeiro aqui a Érica, que é a nossa professora aqui da FEAC, fez uma pergunta. Primeiro, parabenizou pela apresentação e pelo paper, e fez uma pergunta sobre o conteúdo do paper. A fragilidade financeira do setor público responde, em parte, à ciranda financeira? Érica, você quer abrir o microfone para você me explicar mais a tua pergunta? Só o que Se chamaria você quiser, de fica à ciranda? vontade. Só para eu entender o que é a ciranda. Fique à vontade para abrir seu microfone. Ai, perdão, eu estava achando que era a Érica. Olha, eu me confundi. É o Eric. Eu estava achando que era o nosso professor aqui. Eric, perdão. Você tá com a fala. Ótimo. Ele escreveu. Ótimo. Eric, ótima pergunta. Ótima pergunta. Porque, olha só que interessante o que você trouxe, né? Bem, se a gente tem, né, uma situação em que o governo está precisando tomar recurso, né? Ele toma recurso do setor privado. E o setor privado, né, é quem vai falar, olha, eu te empresto a tal preço. É claro que o governo tem a capacidade, por exemplo, de usar o Banco Central para comprar a dívida do governo, e desse jeito quem vai marcar o preço da dívida é o Banco Central. Mas aí a gente pode chegar numa situação em que só o Banco Central compra a dívida do governo e o setor privado não compra. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, essa discussão, esse ano foi muito candente, né? Porque a PEC do orçamento de guerra, que foi aprovada em 7 de maio, ela permitiu que o Banco Central comprasse títulos do Tesouro Nacional no mercado de revenda do título público, ou seja, no mercado secundário. Mercado secundário é a mesma coisa de a gente comparar concessionária de carro com revenda de carro. Tudo bem? Na concessionária tem o contato entre a produtora e o comprador. Na revenda não tem contato entre produtora e comprador. É comprador com comprador, são agentes no mercado secundário. Bem, o Banco Central agora pode comprar títulos no mercado secundário, títulos do Tesouro, e quando ele faz isso, ele marca a taxa de juros, porque ninguém tem a capacidade financeira do emissor de moeda, que é o Banco Central. Então ele vai escolher a taxa de juros. Só que, ao fazer isso, é aquele risco que comentei, né? As pessoas podem falar, não, então eu não vou emprestar para o Banco Central. Tá? E ao não emprestar, eu não vou emprestar para o Tesouro Nacional. E ao não emprestarem para o Tesouro Nacional vai ficar refém de só ser financiado pelo Banco Central. Tá?
Então, veja, quando eu estou chamando a atenção para isso, e é importante que a gente enxergue a economia dessa forma. Isso é um jogo de condução de expectativas, né? E a economia se trata disso. Então, por exemplo, se o Paulo Guedes ontem, ao invés de ter dito, né, que a gente está num risco de não rolagem de dívida que pode levar à hiperinflação, se ele dissesse, nós estamos passando por um momento em que tem uma pandemia vigente e tal qual o mundo inteiro, nós também teremos crescimento de dívida e a gente talvez só consiga normalizar o crescimento da dívida, tá? Daqui a 2 ou 3 anos, ele teria feito, em última instância, condução de expectativa. A fala dele deteriorou a expectativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo desse período analisado, ou se a gente quiser, ao longo do período como um todo, tá? A relação entre a necessidade de endividamento do Tesouro e os juros cobrados, tá, pelo Tesouro, do Tesouro, pelos privados que emprestam para o Tesouro, essa relação sempre tem altos e baixos. Tá? A gente teve, por exemplo, um momento de alta dessa relação e que no final das contas implicou um juro baixo pago pelo Brasil, tá? Depois do governo Dilma, por exemplo. Mesmo com déficit primário, os juros cobrados da dívida do Tesouro Nacional, que é uma dívida de longo prazo, os juros caíram, e caíram bastante. Né? A gente chegou a ter juros em torno de 5% ao ano de longo prazo, uma coisa que para o Brasil é inacreditável. Enquanto que a gente tinha, tá, em 2015, juros de 21%. Por quê? Porque a gente estava no momento de baixa. Então, o que esse indicador permite ver? Permite ver os momentos de alta e baixa, de certa forma. A gente pode entrar num Ponzi e a taxa de juros cobrada ser baixa, desde que exista uma condição de expectativa que esse Ponzi seja momentâneo, que seja explicado por que ele está acontecendo. Isso é muito interessante porque tanto Minsky quanto Keynes falavam muito isso. Tá? O que importa efetivamente não é o absoluto, é a forma pela qual a sociedade enxerga o valor que está ali. As modalidades convencionais de análise de finanças públicas, que caíram, tá? Elas caíram em 2015, elas tinham a chamada debt threshold, né? O limiar da dívida, que foi calculado pela Reinhardt e Rogoff, né? Em 2010, e que falava, olha, para os países avançados o limiar da dívida é 70% do PIB, se passar disso fica ruim. Depois se percebeu, né, que isso daí tinha uma falha de cálculo, mas mesmo assim a mente do limiar de dívida, do debt threshold, ainda permanecia. Enquanto que o que esse indicador traz é que isso é variável no tempo. E como é que a gente enxerga hoje a realidade? Bem, os países avançados, por exemplo, estão com dívida PIB, né, num patamar jamais tido. O Japão está com 200% de dívida PIB, né, e as taxas de juros são extremamente baixas. Por quê? Porque há condução de expectativa, há ação do Banco Central, tá? Há uma ação do Banco Central para segurar os movimentos de preço no sistema financeiro. Desse jeito, isso não contamina, né, a dívida pública. Há o que a gente chama de forward guidance, que é basicamente uma condução para o futuro da política fiscal, da política monetária. Então, o que eu diria em objetivo, né, mas sendo mais objetivo, para lhe responder? Que o índice, ele mostra a forma pela qual o Tesouro vai entrar na ciranda financeira, mas o Tesouro tem poder nessa ciranda, não é só um lado do mercado que está marcando. Respondeu a primeira pergunta. A gente tem uma segunda pergunta do Jefferson Pereira. Ele pergunta: eu gostaria que você falasse mais, de maneira mais detalhada, sobre o processo de submissão, tendo em vista que você propõe uma novidade metodológica. Eu queria complementar já com a minha pergunta, uma das minhas perguntas. A gente tem visto muito aqui alguns trabalhos aplicados, e aí tem a forma de mostrar a contribuição, de vender o peixe, cada área tem uma forma diferente de fazer isso. Eu acho que o teu artigo tem uma contribuição muito clara, que é um índice novo. Mas de que maneira que geralmente você coloca a tua contribuição em outros papers que não esse, né, na área de economia do setor público? E também você falou sobre que você apresentou esse paper no INET, que é um evento, um congresso
bem interessante, jovem, mas com participações. Inclusive, está acontecendo essa semana aí, né? Isso mesmo. E você disse que participou, que houve uma discussão, e eu queria saber de que forma você acha que você ter participado desse congresso pode ter contribuído para a aprovação do teu artigo no Journal, né? Porque foi o Journal of Post-Keynesian Economics, que a economia é um clube, né? Citando o Roderick. E as áreas, a academia a economia e dentro da economia a gente tem os nichos, né? Então, de que maneira isso pode ter contribuído? E a outra coisa também que envolve esse processo aí de submissão é a escolha. Por que essa escolha? É o number one da área de vocês? Ou, enfim, fale um pouquinho sobre isso aí pra gente. Tá. Não, legal. Super, super bacana, porque isso me trouxe uma outra coisa na cabeça que eu vou contar aqui também. Então, Jefferson, aqui, né, tem uma coisa que eu aprendi com o meu orientador de pós-doutorado, né? A Camila conheceu na KB de 2015 o Felipe Arestes, né? Assim, isso, vou aproveitar e abrir uma porta aqui. O legal de a gente estar sempre em contato com as pessoas, escrever em parceria, de conversar, é porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E uma coisa que eu aprendi com o Philip, e quando eu fui, né, para fazer o pós-doutorado em 2014, eu já tinha 3 anos de doutorado, já tinha alguma produção, mas lá, o primeiro artigo que eu escrevi sobre política monetária, quando eu mandei para o Philip, ele me respondeu e falou, olha, você não está falando qual é a contribuição do seu artigo. Então, o que o artigo adiciona à literatura? Você localizou a literatura, mas você não está falando, o artigo faz isso. Tá? E aí, eu já lia muito texto dele, mas eu passava batido nessa parte. Assim, eu li o objetivo, como se o objetivo fosse sozinho a coisa mais importante. Então, com o Philip, eu aprendi a falar o objetivo, que é uma coisa, assim, sine qua non não é artigo, né? Mas a falar de cara qual é a contribuição do artigo. Inclusive, aprendi também, né, aí dando pareceres, que eu acho que é uma coisa que todo mundo na vida acadêmica precisa fazer, é cansativo, tá? Mas é muito prazeroso, porque é uma conversa que a gente tem com alguma coisa que está vindo, né? Então, é uma área da minha produção científica que eu valorizo muito e faço muito, assim, nos últimos... esse ano eu devo ter, acho que, oferecido talvez uns 20 artigos, 20 pareceres, tá? Eu faço muito parecer, e gosto de fazer rápido, e agora é que eu estou demorando mais porque o ano está bem cansativo, mas assim, eu já cheguei a fazer mais de 40 pareceres em 2 anos, eu me lembro disso por causa da progressão para associado que eu fiz, e esse negócio eu contava muito, e eu falei, deixa eu contar. Então eu fiz 40 para CAPES, NPq e para muita coisa, assim. Então, estou contando isso por quê? Porque daí eu comecei a perceber uma tendência que estava acontecendo nos artigos que eu achei maravilhoso. O que era? Tá? A introdução ser um pouco mais longa para contar efetivamente, tá, o que a literatura está colocando, mas sem precisar fazer aquela revisão de literatura que normalmente a gente é pedido a fazer. Então, a introdução se amplia ali, tá? Se discute as lacunas da literatura, e ali, juntando com o que eu aprendi do Philip, coloca qual é a contribuição. Então, assim, o cartão de visita, né, é a introdução, e na introdução tem lá, a contribuição desse artigo é essa. Tá? E no limite, se é uma coisa super nova, né, o que não foi o caso desse segundo artigo, foi o caso do primeiro artigo, se é uma contribuição super nova assim, é falar de cara, não tem isso na literatura, sabe? E pode falar desse jeito, tá? Se o parecerista não concordar, ele vai falar, olha, tem esse outro artigo, e tem uns pareceristas que vão falar, porra, que arrogância é essa, né? Então, tem de tudo, e a gente lida o tempo todo com isso, porque talvez a gente pense que na academia a vaidade é um pouco maior, mas todo lugar é igual, assim, e ela acontece muito. E aqui, Camila, eu colo com a sua pergunta, né? Por que a JPKE? Bem, a JPKE não foi a primeira opção desse artigo. A primeira opção desse artigo foi a Cambridge Journal of Economics, e teve 3 rodadas de revisão.
todas as demandas feitas pelos pareceristas foram respondidas, tá? Todas as demandas. E, além disso, então, o artigo foi uma primeira vez revisado, a gente fez 3 voltas depois disso, tá? E, no final, um parecerista negou o artigo, dizendo que ele só tinha validade para o caso brasileiro. Então, o que isso incomodou, né? Isso incomodou porque a pessoa não conhece finanças públicas. Porque se ela soubesse de finanças públicas, ela saberia que o que a gente usa de base de dados é padrão mundial. Então, isso fez com que, na submissão para a JPKE, eu colocasse no corpo do texto a técnica das finanças públicas baseada no FMI. Porque aí, esse tipo de comentário, pelo menos, não viria mais. Né? Então, tem essas coisas. Depois de responder tudo, a pessoa fala, não, isso daqui só serve para o Brasil. Né? E aí a gente não tinha mais chance de responder. Então, acontece muito. Mas, maravilha, vamos para a JPKE, mandamos para a JPKE, e agora eu vou colar com o comentário do encontro do INET lá, tá, em 2017. Aqui, né, quando a gente manda para a JPKE responde em 2018, dizendo, a gente manda em 2018, acho que era setembro de 2018, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas 2018 o artigo circulou na Cambridge Journal, aí pegamos a resposta de imediato, mandamos para a JPKE. Por que a JPKE? Né? Porque, como você colocou, dentro do pós-keynesianismo, ela é, né, a revista mais conhecida, né? Dentro da heterodoxia, talvez seja daí o Cambridge Journal, que foi a primeira opção, né? Mas aqui tem uma coisa que que vem da discussão, né? O parecer da JPKE volta, né? É um parecer muito favorável em geral, mas o que ele traz? Ele traz uma crítica longa, baseada na MMT. E quando fui responder a essa crítica, né? Eu estou trazendo para a primeira pessoa porque, de fato, a maior parte foi eu que fiz, assim, do trabalho. Quando eu vou responder essa crítica, aí eu falo, olha, como é que eu vou enfrentar? O MMT está muito conhecido. O MMT, por exemplo, o Green New Deal, que é a proposta de política americana verde dos Estados, de política econômica verde dos Estados Unidos, tomou conta um pouco da discussão política e econômica lá, e isso ressoa na heterodoxia, né? Porque é uma política econômica heterodoxa, o Green New Deal, baseado muito no MMT, então isso vai colar com a discussão que eu estou fazendo, mas colar para criticar a discussão que eu estou fazendo, né? E aí, na hora de responder, eu basicamente falei, vou ser o mais honesto possível, né? Não vou deixar de confrontar a posição do parecerista, isso significa ser mais honesto, porque várias vezes o limite é falar o seguinte, não, vou só conceder e pronto. Mas não, peguei e escrevi um texto dizendo, olha, é preciso entender que o MMT é uma corrente dentro do pós-keynesianismo e que ele tem críticos, e esse artigo não segue o MMT. E, por sinal, o MMT é muito American-based view. Eu peguei aquilo que o Fazari tinha me dito lá no encontro do INET, em Edimburgo, ele me falou isso, eu coloquei isso no artigo, na resposta, não coloquei no artigo. Né? Então, o que eu fiz? Né? A partir dessa troca de ideias com o Fazari lá, isso acabou compondo a parte da resposta para o parecerista para falar, olha, tudo bem se o MMT enxerga assim, o MMT pode criticar, tá? Mas a gente acha que o MMT tem uma visão muito American-based view e a gente não precisa seguir o MMT, tá? Então esse artigo aqui não é MMT, ele não vai no MMT e pronto, acabou. Foi assim, não teve mais contestação, ou seja, mesmo que a pessoa daí teve também muita, não sei como adjetivar, não estou querendo adjetivar, mas a pessoa foi receptiva à discussão, tá? Porque tem gente que não é receptiva à discussão quando a discussão não lhe agrada, né? Então, isso é importante. Ali não, ali foi, e a participação no encontro do INET foi muito fundamental para poder dar essa confiança de falar, olha,
isso é uma coisa, a gente não precisa olhar dessa forma. Muito legal, muito interessante. O professor André fez um comentário, né, que o livro do Isso. Minsky ele tem em português Tem. e que infelizmente o autor já é crescido, né? O Eduardo Prado falou: boa noite, professor, parabéns pela apresentação. Eu acabei utilizando o seu artigo de 2011 na minha monografia e uma das críticas, entre aspas, ao indicador colocado daquela forma é porque ele colocava a situação Ponzi, de certa forma, como utópica naquela situação, sem as operações de crédito. O que você acha dessa colocação? No mais, eu queria falar que você é uma inspiração. Obrigada. Para muitos, viu, Eduardo? Eu já vi uns mimimis do Fábio por aí. Obrigado, viu, Eduardo? Fico feliz aí com a bondade de vocês. E, Eduardo, no indicador, né, a parte da operação de crédito, né, nessa nova versão, a parte da operação de crédito que suplanta o financiamento está considerada, né? Então, aqui a gente vai um pouco além. Na versão original, mesmo com a não inclusão dessa parte, porque lá, né, na minha cabeça, eu ainda não conhecia tão a fundo a questão da regra de ouro, então lá não podia entrar na minha cabeça. Depois que eu fui lutar 2 anos para entender se podia mesmo ou não, e depois que eu fui entender que essa coisa existia, para falar a verdade. Mas lá dá para ser Ponzi, não há problema, tá? Para ser Ponzi, no indicador original, basta que o conjunto de amortização efetivamente paga, né? E os juros efetivamente pagos sejam maiores, tá? Do que a diferença do numerador, tá? Então, a gente vai conseguir ter o Ponzi lá, mas só dependendo das magnitudes, porque o Ponzi ele vai vir, tá, a partir do momento em que a gente tem uma construção negativa. Quer ver? Agora eu tirei a apresentação, senão eu mostraria para vocês. A partir do momento que a gente entra no terreno negativo, tá, a gente entra no cenário Ponzi, e o terreno negativo ele vai ser construído a partir do momento em que no numerador a gente tiver, tá, o campo negativo. Então, o primeiro indicador ele consegue abarcar o Ponzi, tá? Mas ele não consegue mostrar efetivamente o papel que a, a contratação de dívida tem para a política econômica brasileira. Eu acho que essa é talvez a crítica mais central, né? Porque a contratação de dívida é crucial, o tempo todo ela está acontecendo, a gente viu lá a condição que a gente fica red quando considera, tá, a contratação de dívida o tempo todo, mas isso no primeiro índice está fora. Ele poderia estar lá dentro, não tem problema nenhum, porque o cálculo permite, era só somar a receita de operação de crédito nas receitas financeiras e correntes. Mas na época eu achei que isso não podia acontecer, por processo realmente de desconhecimento de que isso poderia acontecer, né, como é o fato geral da administração da política fiscal. Ou seja, a gente traz excesso de dívida para o caixa, né? Lá no primeiro índice, eu achei que isso não poderia acontecer, né? Mas o índice consegue ir a Ponzi. Né? O índice consegue ir a Ponzi. O resultado negativo do índice é Ponzi. Tanto que, quando eu mostrei para vocês o primeiro resultado desse paper novo, né, a gente vai para Ponzi em 2013 e 2014 em diante. Né? Então, o dado consegue colocar. Legal, Fábio. A gente está se aproximando do final. Algumas pessoas agradecendo, o professor André parabenizando pelo belo artigo, mandando um abraço para o Ferrari. Não sei se você tem tido contato com o Ferrari ainda. A gente queria te agradecer muito por tua participação, por tua contribuição aqui. Eu gostaria que você encerrasse esse seminário dando um conselho, assim, se você pudesse, olha para o mais jovem Fábio Henrique, estava no começo da carreira, olhando para você lá atrás e pensando nesses jovens que estão aqui hoje, qual o conselho que você daria aí para quem quer fazer pesquisa relevante na área de economia, mais especificamente na área de economia do setor público, ou publicar aí junto com os pós-keynesianos aí? Qual é esse principal conselho
esse seminário. Legal. Então, Camila, eu vou responder mais de imediato e depois eu faço a despedida. Então, eu vou passar por esse caminho. Bem, primeiro, respondendo, eu tenho ainda muito contato com o Ferrari, a gente conversa muito, assim. Ferrari acabou se tornando, de fato, um amigo, eu falei muito com ele ontem, por sinal, e aí virou aquela coisa de amizade, assim, de conversar sobre coisas além do que é o acadêmico, né? Tá bem, tá lá em Porto Alegre, confinado, né? Depois eu vou falar que o André mandou um Ele abraço. aposentou só? Né? Aposentou. Uhum. Continua dando aula na pós das relações internacionais lá, mas aposentou final de 2018. Né? Então, o conselho, né? Bem, eu acho que a primeira coisa, e talvez a mais difícil de todas, no que toca ao trabalho de pesquisa ou à vida, né, é controlar a ansiedade. A gente vive num mundo em que a informação hoje é passada em 240 caracteres, né? A gente vive num mundo em que o tempo médio de audição de música no Spotify são 3 minutos, ou seja, eu duvido que as pessoas encerram a música, né? Então, a gente está, nós, seres humanos, por alguma razão, né, tem várias explicações para isso, mas na economia ainda não tem várias razões que nos levam a uma ansiedade profunda, profunda. E uma dessas coisas, né, tem muito que ver com o próprio movimento do mundo moderno, que é o movimento de produção, 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 em que a gente absolutamente não consegue parar mais de jeito nenhum, e cria um monte de ferramentas, né, de áudio de WhatsApp a mecanismos de organização do nosso trabalho no Trello. dia a dia. Trello, Tudo é isso. Trello agora. Tá tentando lembrar o nome desses negócios de organização, assim. Então, a ansiedade, ela é acho que é o mal moderno, né? É por isso que a gente vê tanta gente entrando em depressão, tanta gente precisando de um conjunto grande de medicamentos que, no fundo, não deveríamos ter uso, né? Seja para concentração, seja para conseguir dormir, seja para controlar o humor e tudo mais, né? Bem, então tem que lutar contra a ansiedade, ela é o principal. Por quê? Primeiro, né? O processo de confecção de conhecimento, né? Ele é extremamente lento. Olha, eu comecei falando e termino falando, são 1000 páginas lidas para um parágrafo escrito, né? Segundo, a leitura dará condições de a gente chegar na composição de alguma coisa, que a gente chama de artigo. Não adianta e não é preciso, né, que a gente, no primeiro dia, por exemplo, de uma iniciação científica, queira sentar para escrever artigo. Não vai sair. Tá? É o famoso deu branco. É claro que deu branco, porque o artigo só vai para o papel, né, a ideia só vai para o papel quando a gente tem coisa para construir o que vai para o papel. A gente nunca constrói uma casa sem ter a imagem dela antes na cabeça, senão não vai dar certo. E o artigo é exatamente igual. E para essa imagem vir para a cabeça e a gente passar bem passado para o papel, tá? Vai tempo, é demorado. É um trabalho assim que, se a gente fosse usar os termos modernos, né, ele é muito pouco eficiente, porque o insumo usado é gigantesco, né? E o produto, o resultado, né, é um paper de 20 páginas para um monte de coisa feita, né? E quando trabalha com dados, isso amplia ainda mais. Então, a minha principal dica é controlar a ansiedade. Acho que o Fábio lá atrás era mais ansioso, o Fábio de hoje é muito mais calmo, em geral. E outra coisa que eu acho que é muito importante, assim, em geral também para a gente caminhar, e acho que para a vida também, né, mais do que para a academia, é não arvorar, né, numa teoria como se ela fosse uma crença inconteste e que ali tivesse toda a verdade e a partir disso eu enxergo o mundo. Tá? Se tem uma coisa interessante da busca de conhecimento, né, é que ela te mostra, em última instância, o quão pouco
se conhece, quão pouco conhecemos. E ter certeza diante de tão pouco, tá, que conhecemos do mundo, e quanto mais conhecemos, mais certeza temos de que pouco conhecemos, né? Desde muito tempo, os gregos já falavam isso, mas voltando. Se a gente olha, né, o mundo com um óculos dogmático muito forte, a gente basicamente não vai fazer ciência, a gente vai fazer panfleto. Tá? Pode ser legal, tem gente que gosta, tá? Não tem problema, mas isso não vai avançar o conhecimento, porque em primeira instância, isso não vai colocar as pessoas em contato. Tá? Eu vejo isso todo dia no Twitter, né? Eu estou no Twitter, até acho que sou mais ou menos ativo no Twitter, tá? Vejo lá as pessoas o tempo todo como se fosse uma selva, e no fundo é, porque a construção ali não é uma construção de consensos, é uma construção de verdades, e aí, se a gente está na ciência, dói falar essa palavra, tá? Ou se pelo menos a gente quiser falá-la, que seja sempre no plural, porque a maneira pela qual um enxerga o mundo não precisa ser igual ao outro, né? E todos os dois estão nesse mundo e nele cabe. Então, ciência não é dogma, tá? Ciência é a apresentação de uma narrativa, é alguma coisa que a gente tenta oferecer, um grãozinho de areia, como nós somos desse mundo, tá? Para falar, olha, veja aqui o que eu estou pensando, vamos ver se isso daqui ajuda o mundo de alguma forma. Então, acho que a mensagem final, sobretudo, é: ciência não é uma metralhadora para a gente sair derrubando o lado que não pensa igual. Ciência é um imenso, tá, quadradinho de quebra-cabeça para a gente tentar encaixar todas as posições e construir uma imagem melhor desse mundo. Então, seriam essas minhas duas mensagens. E lá o jovem Fábio era mais aguerrido em achar a ciência como guerrilha. Tá? O Fábio hoje é um paz e amor danado. E Maravilha, Fábio. Nossa, foi muito bom mesmo. Acho que você falou, foi maravilhoso e tem tudo a ver até com a conversa que eu tive hoje à tarde. Foi para fechar mesmo meu dia assim bem. uhum, Muito obrigada mesmo pela sua participação, pelos seus conselhos. Eu acho que foi gratificante para todos que ficaram até o final. E a gente vai publicar também no nosso canal no YouTube e vai poder ajudar muita gente aí. Tem várias pessoas aqui agradecendo, a Marlúcia, Yasmine, perfeito, ex-aluna sua também, né? Como sempre, como a Camila nos inspirando. Sou grata por ter vocês como professores na graduação. O Jefferson também emocionado, disse que você é muito sensível, e a forma como você fala. É porque o Jefferson não te conheceu ainda. O Fábio é sucesso é o segundo nome dele. O André bondade. também elogiando, o Eduardo, boas palavras, muito bom, ainda mais para nós que estamos começando a vida acadêmica no mestrado agora, verdade. A Ingrid também falando que adorou a apresentação e os conselhos. Fábio, é isso, eu só tenho que uma vez dizer que eu queria ter dinheiro para te trazer aqui pessoalmente, para depois a gente sair para conversar. Mas quem sabe, né? Num futuro É. próximo, você vem aqui às nossas terras, conhecer nosso mar de Caribe aqui em Maceió e contribuir um pouco aqui para a nossa pós-graduação também. Tá bom? Novamente, muito, muito obrigada. E a todos aí, mas a gente tem mais uma semana de seminários, então semana que vem é nosso último. Espero todos aqui para a gente fechar, encerrar esse primeiro semestre de um ciclo que vai continuar, porque fez tanto sucesso que a gente vai fazer uma dobradinha para o próximo semestre com outras linhas de pesquisa, outros artigos, então vai ser show. Deixa eu só Obrigada. despedir e agradecer também, né? Então, Camila, eu queria agradecer muito ao convite, parabenizar mais uma vez pela iniciativa excepcional que certamente terá a minha cópia. Eu vou copiar essa iniciativa, achei Fica à sensacional. vontade. E torcer para essa coisa que está aí afetando tanto a nossa vida, né? Passar logo e com certeza eu vou, de alguma forma, eu vou aí para lhe reencontrar, para estar em contato com todas essas pessoas que estão aqui, que são alunos aí, tá? Agradecer também a todo mundo que manifestou, vocês foram muito bondosos comigo. Obrigado pela generosidade, ainda mais nesse ano difícil, isso ajuda muito a um afago, um afeto, para que a gente possa passar por tanta coisa, né, que não se encerra no dia a dia.
todo dia vem uma coisa nova que só causa aflição, né? Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo diálogo, né? E se por acaso alguma coisa ficou sem resposta, fiquem à vontade, me escrevam, tá? Vocês podem me mandar e-mail no fabio.terra@ufabc.edu.br, também no fhbterra@yahoo.com.br. Precisando, coloca lá, manda e-mail, a gente conversa sem sombra nenhuma de dúvidas. Para mim é um prazer imenso. E sigam o Fábio no Twitter, é um dos últimos sensatos no Clube da Economia do Twitter. Um abraço, Obrigado. Fábio. Boa Um noite a abraço, todos. Camila. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigadão.